Vamos lá então, pessoal. Olha só. A aula de hoje, então, tá? Ela é a continuação da nossa aula anterior, onde a gente vai ver outros tipos de pincéis, tá? E outros recursos, né, para trabalhar com os pincéis. Então, para a gente começar a trabalhar, tá? Foi disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, tá? 3 imagens, tá? Eu peço que vocês abram a imagem da Roberta, ok? Então eu vou abrir aqui e já relembrar o conteúdo da aula passada, que é como que a gente abre um arquivo. Então tu vai lá no teu explorador, teu Explorer, né? Pega a imagem que tu quer abrir e solta ela na frente em cima da tela do Photoshop, ok? Aqui vai estar a tua imagem, tá? A gente vai fazer uma maquiagem digital nessa imagem aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, chamaram. Ó, a gente vai fazer uma maquiagem digital, tá? Só para a gente começar a ver os fundamentos, tá? que nós vimos na aula passada, ok? De camadas e camadas, pincéis e configuração dos pincéis, ok? Então é isso que a gente pratica essas configurações fazendo uma maquiagem digital. Então vamos lá. Primeira coisa, habituem-se a trabalhar dessa forma. Cria uma camada, ok, em branco, tá? Cria uma nova camada. Como que a gente faz isso? Camada em branco não, uma camada transparente. Cria uma nova camada, clicando neste ícone aqui, ok? Se quiser usar o atalho, tá? É o Shift Ctrl N. Vai abrir a opção de nova camada, ok? Tu clica OK, está feita a tua nova camada, né? Essa camada aqui vamos chamar de batom, ok? Vim aqui e vou botar batom, tá? E aí agora deixa eu mostrar uma outra configuração, tá? Da camada, ok? Observa que quando eu tenho uma nova camada aqui, ó, quando tem essa camada eu tenho outras configurações, que é a opacidade, tá? Aqui, ó, eu tenho a mesclagem, a gente já vai falar dela, ok? E essas duas opções são importantíssimas. Vamos lá então, ok? Vou pegar aqui, tá, um pincel vermelho. Vocês vão ver que eu manjo muito de maquiagem. Olha só, pincel vermelho, né? Vou botar a dureza do pincel, né? Vou botar mais baixa e vou diminuir o tamanho do meu pincel. Ok? Isso aqui, ó. E venho aqui, ó, e vou pintar. Lembrando, tenha certeza de que tu tá pintando, tá, na camada certa. Olha ali, ó. Essa linha, ele tá pintando em linha porque eu tô segurando o Shift. Tá? Se eu dou um clique, seguro o Shift, dou um clique em outro ponto, ele cria uma linha reta entre esses dois pontos, ó. Então, ó, vim aqui, e a linha. Aumentei o tamanho do pincel. Lembrando, para aumentar o tamanho do pincel, tu segura o Shift. Ok. Olha aqui, ó. Pintei. Ó. Beleza. E tá feita a maquiagem digital, né? Brincadeira. Em partes. Por quê? Porque eu não tenho a interação, tá, entre a camada do batom e a camada, tá, a camada original, ok? Eu comentei, tá, no vídeo anterior, né, que a mesclagem, tá, o modo de mesclagem, seja do pincel, olha ali, ó, né, a gente estava trabalhando com o pincel, eu consigo configurar a mesclagem no pincel, ok? Tanto no pincel quanto na minha camada. Olha ali, eu tenho a camada selecionada, a mesclagem da camada eu atribuo aqui, ó, ok? Então olha só, o primeiro grupo,
ele isola, tá? Ele não afeta os pixels pretos ou os pixels mais escuros. Então, olha só. Quando eu mudo para multiplicação, olha ali o que aconteceu. Ele não afetou os pixels escuros, ou seja, as sombras da boca da Roberta, né, apareceram. E aí ficou. Parece que certo, né? Tá tudo certo aqui, né? Outra configuração também no painel camadas que é importante vocês conhecerem é a opacidade. Olha ali, ó. Então aqui do lado, a opacidade ou opacity. Ah, desculpa. Quem estiver trabalhando com o Photoshop em inglês é o multiply. Ok? Então clica ali, ó, a opção multiply, né? Opacidade, se tu diminuir um pouquinho a opacidade, ó, tá vendo que ele fica mais natural, ó, um pouco mais natural e óbvio, um pouco mais transparente, né? E aí, reforçando também algo que foi dito na aula passada, vocês estão vendo que o batom ele tá meio borrado, né? Se ele tá meio borrado, eu posso vir aqui, ó, pegar a borracha, olha ali, pego a minha borracha, vou configurar ela, ó, vou botar uma dureza, né? Vou botar uma dureza de 20, um tamanho um pouquinho menor, ó, vou botar lá, ó, o seu 13, ó. Vou selecionar o batom, a camada do batom, ó, e agora eu venho apagando um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Acho que não ficou tão bom. Deixa eu voltar aqui no histórico, ó. Ctrl Alt Z. Eu vou, acho que aumentar um pouquinho o tamanho do pincel. Ó. É legal também vocês conhecerem essa opção aqui, ó. Opacidade na borracha, ó. Vou aplicar, estou com a borracha selecionada, eu vou aplicar uma opacidade na borracha. O que vai acontecer? Eu vou apagar agora a ação da borracha. Ó, a borracha vai apagar de um jeito mais suave, ó. Ok. E tu vai ter um resultado muito mais natural. Acho que essa opacidade está muito baixa. Aqui, ó. Vou ver aqui por cima, ó. Tá ali, ó. Viu? Beleza. Só com as configurações de camada, né, e os pincéis. Ok? Vou adiante. Agora eu vou fazer... Ai, meu Deus. Eu sempre esqueço o nome. Como é que é? Sombra da bochecha, como é que se chama? Meu Deus. A sombra é no olho, na bochecha é... Blush, isso. Sombra da bochecha, meu Deus do céu. Então tá, olha só, vou fazer o blush. Como é que eu faço? Tá? Eu mostrei lá, né, na aula anterior, né? Na imagem lá do Miguel, né? Então é um pincel grande, ok? Então eu venho aqui, ó, pincel tamanho grande, dureza em 0, tá? E opacidade bem baixa, ó. Vou botar lá, ó, opacidade de 5%, né? E vou, ó lá. Tá? Ah, um detalhe, desculpa, eu já ia fazer errado, ó. Eu tô na camada do batom. Tá? Ah, sim, eu tô com a borracha selecionada ainda. Não, então é pincel, nova camada, olha lá, ó, blush,
E agora sim, ó, tamanho do pincel grande, dureza baixa e opacidade bem baixa. Olha lá. Ó. Já deu uma coradinha, ó. É uma corada na Roberta. Olha lá. Vai ver como é que ficou, ó. Não, aqui não, no nariz não deu. Ah, e aí pra ver o antes e depois, olha lá, eu tô ocultando a camada do blush. Ah, o que mais dá pra fazer? Vamos fazer o olho agora, né? E aí o olho, né? Vamos lá então. Nova camada, ó, nova camada. Vamos botar o nome, sombra. Pego o pincel, vou escolher uma cor. Vou botar um roxo. Roxo a fuzel, isso. Assim, né? Aí vou botar uma opacidade pouca coisa maior, tá? Recomendo vocês se habituarem a trabalhar com opacidade, tá? Variar a opacidade para vocês conseguirem ir acompanhando o resultado, ó. Olha lá. Né? Vamos lá. Beleza. Apliquei uma sombra. Recomendo também vocês alterarem a mesclagem, ó. Que talvez o escurecer ou multiplicação já cumpra bem o objetivo. Tá, então, pintei de um lado, agora com a mesma configuração do pincel, vou vir aqui e vou pintar do outro. Que é muito comum ter em maquiagem, e aí eu só sei... uma vez eu tive que aprender isso, na verdade, porque uma aluna me trouxe essa dúvida, né, que disse assim, ó, não dá pra fazer um degradê da maquiagem, por exemplo, começa numa cor e termina em outra, ou termina mais forte. Dá pra fazer. Como eu falei na última aula também, se tu vem com um pincel em opacidade, pinta e pinta de novo, ó, ele vai aumentando a intensidade, ó. Olha lá. E aí, se quiser, inclusive, dá para escurecer um pouco mais. Ó, e lá terminar e fazer aquele olho a lá malévola, né? Óbvio, o meu ficou bem marcado ali, mas tu vem com mais critério, dá pra chegar num resultado bem interessante. Ó. Mais critério, controle e conhecimento, né? Mas olha ali, ó. Outra coisa também que dá pra fazer, ok, é o tal de... Puta, agora vai me faltar também. Contorno. Né? Como é que se faz maquiagem de contorno? Como é que faz... Como é que é? Maquiagem de contorno, maquiagem contorno, né? Pra configurar ou pra controlar os volumes do rosto. Né? Como é que a gente faz? Exatamente do mesmo jeito que a gente faz no analógico. Pinta de branco o que tu quer mostrar e de preto o que tu quer esconder. Recomendo que tu faça isso em camadas separadas. Então, olha só, vou botar aqui a camada da luz, vou vir aqui na camada da luz e começar a pintar as luzes. Então, olha só, cor do primeiro plano, branco, peguei um pincel, vou botar uma opacidade bem baixinha, porque eu não tenho tanto domínio desse processo, ok? Olha lá.
dureza em 0, tá? E o tamanho, vamos botar ali, ó, um 90 talvez seja bom, vamos botar um 150. Ó, pincel grande. E o fluxo eu recomendo tu usar também nesse caso aqui. Ok? Vou botar um fluxo de... Ó, 15 não dá para enxergar bem, vamos ver aqui. Opacidade, vamos aumentar um pouquinho, vamos ver aqui. Vamos ver o negócio acontecer. Mesmo que fique um pouco forçado. Aqui, ó. Tá? Agora, quem tem a mesa digitalizadora é uma boa oportunidade de usar ela. Ali, ó. Então, botei aqui. Opa, não deu certo. Vou de novo. Olha aqui. Botar a luz aqui, botar a luz no nariz. Bem ruinzinho, né? Eu falei que eu era ruim. Pode falar. Afinar, por enquanto, só na maquiagem. Depois, editando os pixels, tem. Tem como emagrecer, tem como engordar, tem como fazer caricatura de rosto, tem... Por enquanto aqui é só nos volumes, ó. Só com luz e sombra. Tá? Então, ó, tô pintando de sombra, de branco as áreas de luz. Olha só, você tá vendo que ficou bem marcado aqui, ó. Né? Nada impede de tu pegar uma borracha, ó, e editar, ó. Vem aqui, ó, e vem... ela tá com opacidade baixa. E vem apagando, ó. Tá? E aí, ó, agora vamos fazer a mesma coisa numa camada de sombra. Olha, se tu acha que não tá sofrendo efeito, é só ocultar, olha ali, ó. Até aqui ficou meio forçado. Tem pra baixar a opacidade aqui e diminuir um pouquinho. Ó, agora sim, ó. Né? Aí agora dá pra fazer mais uma camada de sombra e fazer com o preto, tá? Opa, preto, opacidade, vou aumentar. É que eu tô com a borracha, né, professor? Te liga. Aqui. Ó, o que é muito comum quando a gente aplica as sombras? Olha lá as sombras, ó. Tá? Depois de aplicar a sombra, a gente muda a mesclagem, tá? Desculpa, sobrepor. Olha lá. Tá? Sobrepor é uma mesclagem que tudo que for mais escuro do que o cinza 50%, ele vai deixar os pixels de baixo mais escuros ainda. Tá? Então o que ele está fazendo? Né? A sombra, tá? Essa camada aqui, tá? Isso aqui são pixels que estão pintados de preto, só que quando eles exibem os pixels de baixo, tá? Faz com que a cor dos pixels de baixo fiquem mais escuro. Como eles são meio rosados, né? Eles vão ficar mais rosados ainda. Olha ali. Tá? E aí é muito comum quando tu faz essa técnica aqui, ó, depois tu vir aqui, ó, com o pincel e apagar o que ficou para fora do rosto. Então, tipo, vem aqui, pega uma borracha, né? E aí configura o pincel menor, dureza um pouco mediana. Ali, ó, tá vendo? Tá apagando ali. Tá. Tô apagando a camada de sombra que quando eu pintei com um pincel bem grande, ó. Então agora eu voltei e apaguei.
camada aqui, ó. Olha lá. Né? Olha. Tá? Mais duas diquinhas, tá? Para maquiagem digital, ok? Sombra do olho. Como é que me ajuda aí, gente? Do olho, delineador, pode ser? Delineador, isso, delineador. Beleza. Olha só, vou pegar pincel bem fininho, olha lá, bem fininho, ó, tá? Vou botar uma dureza bem suave, tá? 0. E uma opacidade lá, ó, vou botar um 50, tá bom? Ó, 50, tá? E aí vou fazer isso aqui, ó. Opa, cadê? E tô com a borracha, putz. Eu tenho que criar uma camada nova, desculpa. É bem comum a gente esquecer, né? Camada. Na verdade eu vou pintar assim, ó. Como é uma nova camada pro delineador, deixa eu até botar aqui, ó. Deixa eu até escrever aqui. Delineador. Eu vou fazer em 100%, vai ficar bem marcado, bem feio. Olha aqui, ó. Olha lá. Tá? Isso aqui. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou aplicar também. Ó. Tá? E aí agora eu vou mudar a opacidade. Olha lá. Tá vendo? Parece que é bem suavezinho o efeito, ó. Mas quando a gente oculta ali, ó, dá uma boa diferença. Óbvio, eu sei que está bem marcado, eu sei que eu pesei a mão, né? A opacidade tem que ficar menor ainda. Ok? Isso é o funcionamento dos pincéis, tá? Isso para mostrar as configurações, né? Mais duas coisinhas, tá? Vocês estão vendo que o olho, tá? Ele tá meio acinzentado, o branco do olho. Pra gente iluminar o olho, o que eu recomendo? Isso é dica, tá? Não é tanto configuração. Até porque a configuração a gente já viu nos outros atributos. Se tu criar uma nova camada, né? Tá? Pegar um pincel branco. Ok. Uma opacidade bem suave. Vou botar aqui uma opacidade de 10%. Isso aqui, ó, enquanto tu tá fazendo, mal dá pra enxergar. Tu enxerga bem pouquinho. Vou até pesar um pouquinho mais a mão pra... Ó. Olha a diferença que dá. Tá, vou fazer a mesma coisa aqui. Tá? Isso são só configurações dos pincéis, né? E por último, né, vai ter um monte de gente fazendo, né, em foto de perfil. Tá? Vou criar uma nova camada e vou botar aqui cor do olho. E aí vou botar, né, vou pegar aqui, ó. Azul e vou pintar aqui, ó. Opa, desculpa, opacidade alta. Aqui. E aí agora vou fazer aqui, tá? Lembrando, só estou controlando o tamanho do pincel em uma nova camada. Tá? Não esqueçam de criar a nova camada antes de pintar.
Olha ali. Fiz e agora eu só mudo a cor de mesclagem. Desculpa, o modo de mesclagem. Não é uma multiplicação. Sobrepor. Isso. Desculpa, a luz indireta. E aí, luz indireta, eu posso agora vir aqui e dar uma refinada. Ó. Vir aqui, vou fazer o azul pegar um pouco mais a borda do olho. Opa, desculpa. Aqui. Vamos ver. No outro, olha aqui, ó. Prontinho, mudamos a cor do olho da Roberta, ok? Se tu quiser ver um antes e depois nas camadas, tá? Olha só, se eu segurar o Alt e eu apertar no olho, tá? Nesse olhinho aqui, ó, na miniatura das camadas, eu oculto o resto e eu deixo exibindo só essa camada. Olha ali, ó. Aí a gente consegue ver um antes e um depois. Ó. Ok? Pessoal, tô aberto para dúvidas agora, né? Se alguém tá com dificuldade em fazer, eu sei que é o primeiro contato. Tem uma aula anterior que eu sei que vocês não assistiram, mas dentro do que foi passado ali, estão com alguma dificuldade, algum sofrimento? Como é que tá? Okay. Não tem problema. Maravilha. Tá, vai. Sim, essa é uma outra ferramenta, tá? A gente vai... se não der tempo de ver ela, eu passo o nome, tem alguns tutoriais até sobre ela, mas é muito fácil. Na verdade, a nossa próxima aula a gente vai ver sim. Sim. Até porque também todo mundo quer emagrecer nas fotos, né? Faz parte. Ou afinar a cintura, tipo, é um clássico. Né? Então, alguém tá acompanhando, fazendo ou tão só assistindo meus amigos? Sim, é. Como se fosse emagrecer antes do clique, né? Bem assim. Faz Photoshop, tá bom, aí tu cobra 200% a mais. Óbvio, sim, é exatamente isso. Posso, exatamente. Vamos lá. Deixa eu ver. O que mais? Tá, maravilha. Então, assim, ó, muito importante. Por que eu fiz essa dinâmica? Ok? Essa dinâmica propõe que vocês trabalhem, que vocês se acostumem a trabalhar com os pincéis. É isso. As configurações dos pincéis e o que vocês conseguem fazer com ele. Tá? Porque existe uma outra forma de trabalhar com os pincéis. Com os pincéis não, uma outra forma de fazer maquiagem digital, que é o jeito que vocês irão trabalhar dentro do desenvolvimento gráfico, tá? Que é o Photoshop avançado. A gente vai trabalhar com o Photoshop em nível avançado, né? E aí a gente vai chegar, por enquanto não precisa aprender nada, não precisa entender nada. Só olhem o nível de Photoshop que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar da seguinte forma, assim, ó.
E aí vai ser totalmente editável, ok? Então esse é o nível de Photoshop que a gente vai trabalhar, estas são as ferramentas que a gente vai trabalhar, ok? Nesse caso, desta foto da Roberta, o que eu quero que vocês entendam é cria a camada, configura o pincel, pinta, altera a mesclagem, altera a opacidade, configura o pincel, pinta. Tá? É isso que vocês precisam entender até aqui. Ok? Vamos ver alguns pincéis novos. Ah, só uma outra coisinha também que é bem legal vocês saberem é... Vocês estão vendo que os cílios da Roberta estão meio falhados, né? Estão meio desalinhados. Como que a gente faz para consertar esse cílio aqui? Né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos botar aqui embaixo. Criar uma nova camada. Né? Sim, é que o... Como é... Ah, me ajudem aí, me ajudem. Rímel. Como é que o rímel dela tá meio embolotado. Meu. Pata de aranha? Ah, puta, essa é nova pra mim, essa eu não manjava. Olha só, pego aqui, ó, né? Vou fazer os cílios. Como que eu faço os cílios? Pincel preto, bem pequeno, bem fininho. Olha lá, ó. Opa, desculpa. Não, aqui, ó. Tá? Não preto, ok? Não preto. Olha lá, né? Não vou deixar tão... Sim, na verdade eu vou botar preto e vou botar uma opacidade aqui. Botar uma opacidade. Esse aqui sim, esse aqui tem que puxar mais pro... Olha só, parece que não tá fazendo nada, parece que não tá dando diferença nenhuma na imagem. Olha ali, ó. Tá? Sim, dá, mas enquanto tá fazendo é muito comum tu, tipo, ai, não faz diferença nenhuma isso aqui, não. Ah, não vou fazer, aí tu volta lá no histórico e não termina. E aí, na verdade, é isso que dá uma baita diferença. Eu sigo um cara que o diferencial do cara é editar os reflexos. E aí, putz, as fotos do cara assim, parece que pulam pra fora da imagem. É foda assim, o trabalho do cara. Olha. Né? E aí, olha lá, a camada dos cílios. Ó. Ok? Então, maquiagem digital. Ok? Variação de configuração dos pincéis. Principalmente o que a gente usou aqui foi o pincel e a borracha, né? Variando a opacidade, o fluxo, o tamanho e a dureza, ok? E a cor. E a mesclagem, óbvio, né? Tá? Mas já dá pra fazer bastante coisa com isso. Agora, quem estiver acompanhando, quem estiver fazendo, tá? Abram, por favor, a imagem da Marcela. Lembrando, para abrir uma imagem no Photoshop, se tu tiver com uma outra imagem aberta, quando tu for soltar o arquivo, não solta em cima do arquivo que já está aberto, solta lá na barra superior. Pronto, tá aqui. Tá? Muita atenção agora. Tá? Mas para fazer tratamento de pele, essa foto dela é um espetáculo. É muito legal. Olha só. Oi? Não, ela sofreu antes, né?
Olha só. Vamos lá. Sim. Tá. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa lá. Assassinou alguém. Deus o livre. Olha só, vamos lá então. Tá. Como que funciona? A ferramenta para remover mancha no Photoshop, para fazer tratamento de pele, na verdade, a melhor ferramenta, ok? A melhor ferramenta, tá? Para tratamento de pele é a ferramenta Carimbo ou Healing Brush, tá? Desculpa, não é Healing Brush, é Stamp Tool, ok? Ferramenta Stamp Tool, é o carimbo, tá? Vamos ver como que ela funciona. O carimbo também é um pincel, ou seja, ele tem as mesmas configurações, tá, da ferramenta pincel e a borracha, as quais a gente estava trabalhando. Ou seja, eu venho aqui, eu consigo configurar o tamanho, consigo configurar a dureza, consigo configurar o modo, a opacidade e o fluxo, ok? E algumas outras configurações, que por enquanto a gente não vai ver, tá? Então vamos lá. Como que funciona a ferramenta Carimbo? Esquece tudo que tu tá pensando, tá? Bota toda a tua atenção aqui porque é chatinho, tá? Toda a tua atenção aqui. Vamos lá. Ferramenta Carimbo. Quando tu clicar em cima de uma mancha, a ferramenta Carimbo vai te dizer o seguinte, ó. Tu não consegue usar o carimbo porque a área para ser copiada não foi definida. Ou seja, para tu usar a ferramenta carimbo, tu tem que copiar de uma área definida, ok? Para tu definir essa área para ser copiada, tu precisa pressionar o Alt e clicar para definir um ponto de origem. Então grava bem, Alt clique. Tá? Vamos lá. O que eu quero? Eu quero apagar essa mancha que eu tenho aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou pegar em uma área de pele boa, vou segurar o Alt clique e soltei o Alt. Agora quando eu botar o mouse em cima, ó, agora ele vai estar pintando, tá, a área de modelo. Observa que eu tenho uma cruz lá onde eu cliquei antes, ó. Aquela cruz é a minha área de modelo, ok? Então é assim que funciona a ferramenta Carimbo. Tá? De novo, seguro o Alt, clico, solto o Alt, venho para cima da mancha e pinto. Alt, clique, solta o Alt, pinta. 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 Dá até música. Alt, clique, solta o Alt, pinta. E vai. E vai. Né? E aí vocês já sabem a foto da Marcela, vocês sabem que vocês vão fazer isso durante muito tempo. Muito tempo. Tá? Ou vou fazer muito tempo, não, muitas vezes. Né? Dica enquanto tu tá usando. Sempre pega de uma área próxima. Tá? É muito comum enquanto tu tá aprendendo, tu ficar com preguiça e aí às vezes tu pegar assim, ó, pego a área de modelo daqui, ó, e aí vou pra cá. Olha só o que vai acontecer, ó. Tá vendo que ele tá ficando manchado aqui? Tá? Por quê? Porque eu não tô pegando de uma área próxima. Tá? Então essa função de alt-clique solta, tu vai fazer toda hora. Ok? Toda hora mesmo. Tá? Eu normalmente a dica que eu dou é não deem mais de dois cliques com a mesma área de modelo. Ok? Isso. Ó, Alt clique do mouse. Então, por exemplo, tá vendo? Para tirar essa mancha aqui, ó, eu vou pegar a área de modelo de cima, Alt clique, soltei, pintei um pouquinho. Vou pegar do lado, Alt clique, pintei um pouquinho, Alt clique. Tá? Eu tô pegando de todos os lados porque quanto mais diferente as áreas de modelo, menos evidente o retoque ele fica, ok? Porque
A pele, o padrão de pele, ele por padrão ele é irregular, né? Não façam o seguinte, ó, tá? Vai ter gente que vai fazer, é muito comum, mas eu já vou adiantar na explicação, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá pegando uma área de modelo e tá fazendo isso aqui, ó. Estão vendo como tá ficando manchada a pele, ó? Exatamente. Tá? Então, não façam isso. Outra coisa. Por enquanto não. Por enquanto não. Tá? Sim, sim. Olha só. Para manchas maiores, ok? Nesse caso aqui eu tenho uma mancha maior. Tá? A dica que eu dou é: vocês vão aumentar o tamanho do pincel. Ó. Ah, beleza, dá para tratar aqui, ó? Dá. Mas eu recomendo de coração que vocês diminuam a opacidade, ok? E aí diminuindo a opacidade, tá? É mais importante ainda que vocês peguem áreas diferentes. Tá ali. Tá? E aí se vocês voltarem no histórico, ó, vocês conseguem vir aqui, ó. Deu uma boa despiorada, né? Tem uma forma de trabalhar que eu já vou mostrar para vocês, tá? Que é trabalhar com o retoque da pele, tá? Com a ferramenta carimbo, pintando uma camada vazia. Ou seja, antes de fazer isso tudo, ó, vou voltar aqui pro zero e vou criar uma camada vazia, tá vendo? E aí agora eu vou fazer isso tudo nessa camada vazia. Tá? Recomendo fortemente que vocês trabalhem dessa forma. Ok? O único detalhe é que tem uma outra ferramenta que não trabalha nesta configuração. Ok? É uma outra ferramenta de remoção de mancha. Sim, muito, muito diferente. Até porque me corrige se eu estiver errado, porque faz tempo que eu não mexo no Photoshop do celular. Eu testei uma vez. Mas tu não trabalha com camadas no do celular, trabalha? Então é isso. Sim. Ah, sim, tu tirou todas as sombras, né? Olha só, pessoal. Opa, deixa eu ver quem falou o quê. Soro, poderia repetir como usa o carimbo numa camada nova? Tá. Beleza. Da mesma forma, Rafael, a única diferença é que tu cria a camada, ó, tá? Tu cria a camada e tu vai, tá? Pintando, ok? Se por um acaso não funcionar, por bem lembrado, obrigado, cara, obrigado. Se não funcionar, é porque tem esta configuração aqui em cima, ó. A M é a amostra, ó. Clica nessa opção, tá? E seleciona ou a camada a opção do meio, tá? Ou a última opção, tá? Eu gosto de trabalhar com essa aqui, ó, a camada atribuída e abaixo. Tá? Aí agora sim. Porque o que acontece? O que é isso aqui? A amostra, quando tu bota em camada atual, o que tu tá dizendo? Tá dizendo o seguinte: Photoshop, eu quero retocar a camada com os pixels. Eu quero retocar a camada atual com os pixels
da camada atual. Só que tu está trabalhando numa camada vazia, ó, sem pixel, aí não vai acontecer nada. Entendeu? Então tu marca, tá, a opção ou atribuída, tá, ou abaixo, ou todas as camadas. Tá? Eu gosto de botar essa aqui, porque a gente vai ver um outro conteúdo mais adiante que, por exemplo, imagina aqui, ó, na maquiagem, ó, né? Tem a maquiagem aqui. Tá? Se eu precisar retocar, por exemplo, a pele da Roberta, ó, se eu precisar retocar a pele dela, eu não vou pegar as configurações dessas camadas de cima, atribuída e abaixo, então eu vou pegar só a camada 1 e o plano de fundo. E aí eu consigo trabalhar. Por exemplo, vou suavizar a olheira dela. Ó. Tá? Se eu vier aqui, né, e configurar para suavizar a olheira, ó, eu vou conseguir fazer sem interferir nas outras camadas. Tá? Olha ali, ó. Tá vendo? Se por um acaso eu tivesse marcado todas as outras opções, desculpa, se eu tivesse marcado aqui, ó, todas as camadas, ele ia pegar o vermelho, esse avermelhado aqui, ó, da bochecha. E atribuir ali, ó. Tá? E aí quando eu ocultasse tudo, ó, opa, desculpa, ó, ele não ia funcionar tão bem. Ó, tá vendo? Ele pegou aquele avermelhado dessa parte de baixo. Tá? Então por isso que eu recomendo que tu trabalhe com essa opção aqui, ó, atribuído e abaixo, tá? Para tu conseguir não afetar camadas superiores. Tá? Já que normalmente a primeira parte do processo o retoque de pele é a primeira parte do processo, né? Quando tu vai tratar uma imagem. Beleza? Deixa eu voltar aqui, opacidade. Que é legal é que já está acostumado a enxergar algumas coisas, né? E aí, na verdade, Photoshop ele trabalha direto no teu jeito de enxergar as coisas, né? Tá, beleza. Imagina lá, né? Que vai todo o processo, olha lá a diferença que dá. Pessoal, beleza? Vamos lá, porque nunca é demais. Ferramenta carimbo. Seleciona a ferramenta carimbo. Pega o modelo de uma área boa. Para pegar esse modelo, segura o Alt, clica. Solta o Alt, vai em cima da área que tu quer retocar e pinta. E solta. É assim que funciona a ferramenta carimbo. Beleza. Deixa eu mostrar uma outra ferramenta para vocês. Que é essa daqui. Ferramenta pincel recuperação para manchas. Ou Spot Healing Brush. Tá? Essa aqui é uma ferramenta específica para mancha. De novo, essa é uma ferramenta específica para mancha. Ok? Só que você precisa saber o que o Photoshop considera uma mancha. E aí eu pergunto para vocês. Alguém sabe o que o Photoshop considera uma mancha? O que é uma mancha para o Photoshop? Olheira é mancha? Vamos lá. Agora eu quero... Beleza. Não. Para o Photoshop, não. Isso aqui, né? Para nós, mancha é uma...
Para nós, mancha... Isso aqui? Isso aqui? Para nós, mancha, tá? É algo que não está de acordo com um padrão, né? Com uma cor, ok? Vamos tratar por cor, já que a gente está falando de imagem aqui. O que teoricamente não está tão errado, ok? Só que para o Photoshop, tá, vai um pouquinho mais além. Para o Photoshop, mancha é... Olha aqui. Para o Photoshop, mancha é quando eu tenho uma área que tem pixels de uma determinada cor, ok? E eu tenho uma área, tá, que tem pixels de cor diferente, tá? Detalhe muito importante para o Photoshop considerar uma mancha é que ela precisa estar cercada de um tom padrão. De novo, para o Photoshop identificar, tá, uma área como mancha, essa área precisa estar cercada por um tom padrão. Tom padrão. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque a gente sempre entende, a gente vai entender assim, ó, remoção de manchas. Então quer dizer que é só quando for o rosto, quando eu estiver retocando o rosto de alguém, para eu conseguir usar a ferramenta de recuperação para manchas, para ela funcionar. É correto isso? Não. Se eu tiver um padrão de cor de pixels e uma área que tenha pixels de cor diferente, ok? E ela esteja cercada, vai funcionar. Deixa eu citar um exemplo. Um pássaro voando no céu azul. Vai funcionar a remoção de manchas para tirar o pássaro desse céu? Vai. Não. O pássaro tem uma determinada cor de pixel, só que em volta dele eu tenho um padrão de cor. Essa ferramenta funciona? Sim. Para o Photoshop isso é uma mancha? Sim, é uma mancha. Tá? Tu entendeu? Sim, é porque a gente entende que mancha é uma coisa, entendeu? Mancha é algo que está fora de um padrão. Sim, teoricamente é, mas o Photoshop para ele não interessa se a cor é cor de pele, é azul, é verde, é roxo, é rosa, não interessa, né? Não, ele não liga, né? A gente brinca assim, o que é uma ilha? Uma ilha é uma porção de terra cercada por água de todos os lados. O que é uma mancha? Uma porção de pixels cercada de pixels de outra cor por todos os lados. Ponto. Tá? Eu acho que é importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque quando eu tenho uma mancha para o Photoshop, ok? Essa é a melhor ferramenta para remover manchas. Por quê? Porque ela não pega a área de modelo. Tá? A área de modelo que ela vai pegar é o seguinte, ó. Tu vai ter um desenho, né? Tipo, o pincel ele vai ficar na volta da mancha. Ok? E a área de modelo que ele vai pegar da cor do pixel é da periferia do pincel. Então ele vai pegar esses pixels da volta e vai substituir estes pixels do meio. Então olha lá, ó. Recuperação de mancha. Chego na mancha e clico, ó. Pronto, ela some com a mancha, ó. Por que isso? Porque ele pega os pixels que estão na volta, tá, da minha mancha. Tá? Muito, muito, muito importante. Esta mancha para o Photoshop precisa estar cercada de um padrão de cor. Ok? Se por um acaso eu tiver algo assim, ó. Deixa eu desenhar aqui. Né? Deixa eu ver se eu tiver assim, ó, por exemplo, eu tenho uma área aqui. Deixa eu aumentar a dureza. Eu tenho uma área aqui. Eu tenho outra área aqui. E eu tenho uma mancha aqui, não vai funcionar.
Por que que não vai funcionar? Porque apesar do preto ser uma mancha, eu não tenho a condição ideal para essa ferramenta funcionar. Entendeu? Ó. Exatamente. Por isso que a mancha precisa estar cercada cercada de uma cor homogênea. Tá? Então, por exemplo, eu primeiro mostro a ferramenta carimbo porque ela é a ferramenta de tratamento de pele 1.0, assim. Ela vai funcionar em 100% dos casos. Por quê? Porque tu tem o controle total do funcionamento da ferramenta. Né? Agora, ela não é a mais fácil de usar, mas ela é a que funciona em todos os casos. Já a remoção de manchas, não. Remoção de manchas, ela não funciona em todos os casos. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa ali. Aí nessa situação mais indicado seria o carimbo mesmo. Sim, sim, Daniel. Seria o carimbo mesmo. Né? Exatamente, exatamente. Vamos ver. Pode ser que vamos tentar, vamos ver. Ó, né? Em alguns casos funciona, não é todos. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, que nesse caso aqui, ó, tu tá vendo que aqui, daqui pra cima eu tenho uma tonalidade, daqui pra baixo eu tenho outra, né? Ó, aqui é bem possível que não funcione. Tá? Ali, ó, viu? Ficou manchado. Ó. Viu? Né? Exatamente. Né? E aí o melhor jeito de fazer isso, eu gostei de trabalhar com esses desenhos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O melhor jeito de remover esses tipos de mancha é assim, ó, por exemplo, beleza, tá aqui, tem lá uma mancha preta, bem no meio. Bah, esse caso aqui é chatinho. Mas como que tu vai fazer? Né? Vai lá, pegar o carimbo mesmo, né? Pegar o carimbo, pega o modelo, ó, e aí tu vai fazer o seguinte, ó, né? Ó lá, ó, retoca para desenhar, desenhou o limite, agora isso daqui é uma mancha. E aí nada impede que tu pegue essa ferramenta e, ó, use ela, ok? Ó, tá? Tu trata ela com áreas, tu trata ela em dois momentos, exatamente. Ó, beleza. E aí sim, aí tu conseguiu tratar. Tá? Então tu, ó, por exemplo, então, ó, nessa mancha aqui, ó, beleza, se tu quiser tratar ela, ó, como é que tu vai fazer? Tu vai pegar a área de modelo, daqui pra cima vai ser uma área de modelo, daqui pra baixo vai ser outra. Ó, pegou daqui, ó, pintou lá pra cima, ó. Ó, levou a área de modelo lá pra cima. Daqui, ó, levou aqui pra baixo. Ó. E aí tu tem o controle pra conseguir tratar a pele. Tá? Deixa eu confirmar uma coisinha que eu acho que na minha versão não vai rolar. Oi? Aquele. Aqui do queixo? Esse? Ali, ó. Sim, já tirei. Beleza? Ok. Para remover mancha, tá? Vocês viram que eu trabalhei sempre com o meu com a minha ferramenta em 100% de opacidade? Sempre trabalhei com ela assim, tá? Só que eu quero mostrar que existem algumas manchas que eu preciso variar a configuração.
Tá? E aí, no caso dessas manchas, eu estou falando de manchas que eu não tenho uma área de contraste ou uma área ou uma transição entre a área manchada, tá? Entre o que precisa ser retocado e o que não precisa ser retocado, a transição dela é muito suave. Tá? Caso clássico, olheira. Quando eu tenho olheira, é difícil de eu conseguir identificar quando que começa a olheira, quando que termina essa olheira, né? E aí, nesse caso, eu preciso alterar a configuração do meu, do meu carimbo para remover a olheira. Como que eu faço isso? Eu vou mexer na opacidade e no tamanho do pincel. Então é lá, opacidade, eu vou vir aqui e vou botar lá embaixo. Dica, tá? Dica. Comecem com uma opacidade bem baixa e à medida que vocês forem pegando prática na configuração, no processo de retoque de pele, tu vai aumentando essa opacidade, tá? Então olha só, vou vir aqui, ó, aqui eu vou usar a camada de retoque de mancha, tá? Ó, manacha. Mancarra, ó, manchas. Beleza? Então ali, ó, peguei a camada, ó. Ela só vai exibir ou ocultar as manchas. Beleza. Agora eu vou criar uma nova camada e essa camada aqui eu vou chamar de, sei lá, tem um cara que assim que chama de soft retouch, né? Que ele vai fazer aquele retoque que é mais com opacidade, né? Então olha lá, eu botei a opacidade de 10%, né? Vou pegar uma área de modelo que é da bochecha, tá? Para retocar a olheira. Detalhe, com opacidade baixa. Olha lá, peguei essa área, vim aqui e pintei. Tô pegando a área de modelo. Olha ali, ó. Tá? Eu não vou remover toda a olheira. Tá? Vamos de novo. Ok, vamos de novo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a opacidade. Olha aqui, ó. Clicar, ó. Peguei a área de modelo daqui, cliquei e tô pintando. Pegou uma vez, vou pegar de novo a área de modelo e vou... eu pesei a mão agora para remover a olheira, mas olha ali, ó. Outras áreas, tá, que tu vai remover, que tu vai editar, também são essas manchas aqui, ó. Tá? Essas manchas aonde a diferença de cor ela é mais suave. Tá? Deixa eu... olha ali, ó. Tá? Eu sei que eu tirei o volume aqui do queixo, sei que eu fiz pesando a mão, tá? Mas é para vocês verem como é que é o processo, ok? Tá, pessoal, vou fazer de novo para ficar gravado. Olha lá. Tá, peguei opacidade mais baixa, vou botar aqui uns 25. Tá? Ó. Peguei uma área de modelo e... ó. Sempre variando a área de modelo. Sempre vai... ó. Alt-clique, alt-clique, alt-clique. Ó.
Olha lá. Tá? Sempre usando carimbo com opacidade baixa. Então, vamos lá só para recapitular. Quando a transição, tá? Quando a área da mancha for bem definida ou eu tiver muito contraste, né? Entre o que precisa ser retocado, né? Que é no caso aqui, ó. Eu tenho essa transição bem definida e ela é cercada por uma área de cor homogênea, recomendo que use ferramenta pincel para recuperação de manchas, tá? Quando isso não acontece e eu tenho a minha mancha em uma área de transição de cor, tá? Como por exemplo, essa mancha aqui, ó, onde eu tenho, onde daqui para cima é mais claro, daqui para cima é mais escuro, tá? Recomendo que se use o carimbo, ok, em opacidade alta. Agora, quando a mancha tu tem dificuldade de identificar ela, tu tem uma área de transição muito suave, tá? Entre a tua área de modelo de pele ideal. Vamos chamar de pele, mas pode ser o céu, pode ser um gramado, pode ser uma área que boa, né? E uma área que tu quer remover, que tu quer retocar, tá? Quando tem pouco contraste, recomendo que tu trabalhe com opacidade baixa, tá? A não ser, claro, que tu tenha muita textura, né? Eu falei grama, mas a grama, nesse caso, né, com opacidade baixa, não vai funcionar bem. Tá? Mas no caso de pele, então, estria, olheira, como é que é aquele outro, como é que é? Ai, é a estria, celulite, ruga, mancha da pele, tá? Mancha menos escura, assim, muito contrastada da pele, sempre vai usar ferramenta carimbo com opacidade baixa. Tá? E aí outras ferramentas de tratamento também. Eu tenho a ferramenta pincel de recuperação, ok? O pincel de recuperação ele é uma mistura da ferramenta carimbo, tá? E do carimbo para manchas. Por quê? Deixa eu mostrar na prática para vocês. Olha só. Vou pegar a ferramenta carimbo, ok? Vou pegar a ferramenta carimbo, vou pegar o olho aqui, ó, e vou... Opa, desculpa. Tá lá. Ó. Tá vendo que ele pinta exatamente o que ele tá copiando, né? Deixa eu botar aqui, ó, a dureza em 100%. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele vai pintar bem marcado. Né? Então, ó, a ferramenta carimbo, ela pinta exatamente o que tá na área de modelo. Vamos ver como é que funciona agora pincel de recuperação. A ferramenta pincel de recuperação, tá, deixa eu botar aqui, ó. Botar a rigidez, que é a dureza, em 100. Vou pegar aqui, ó, e vou pintar do mesmo jeito. Olha lá, ó. Olha o que ela faz. Ele sempre tenta criar uma difusão entre as bordas e deixar mais natural esse retoque. Tá? Sim, praticamente, né? Mas deu para identificar que ela deixa mais suave a transição, né? É uma boa opção, ok? Bibliograficamente, assim, na teoria mesmo, eu não sei mais a diferença ou a vantagem. A ferramenta carimbo tem me atendido muito bem nas minhas demandas, assim, né? Mas eu conheço uma galera que já migrou para o pincel de recuperação, ok? Vocês já sabem como é que funciona, não vou exigir que trabalhem com uma ou com outra. O que me interessa, né, é o resultado, tá?
E aí a última é a ferramenta correção. Tá? A ferramenta correção, ela funciona da seguinte forma. Eu vou dizer para o Photoshop qual a área que eu quero retocar. Então, por exemplo, ó, eu contorno a minha área e eu clico e arrasto. Detalhe bem importante. Tá? A área, ela precisa... o pixel precisa estar selecionado. Ó. Entendeu? Então, olha lá. Selecionei a imagem, o plano de fundo, que é o que eu quero retocar, e olha lá, clico e arrasto, ó, e ele remove. Ok? A única diferença que tu precisa prestar atenção é que tu cria uma área de seleção, né? E aí nós ainda não vimos como trabalhar com área de seleção. Então, por enquanto, se vocês usarem pincel correção, depois que terminar com ele, aperta Command D, Ctrl D, ó lá. Aí tu pode, Ctrl D. Ok. Confesso para vocês que essa é uma das ferramentas que eu mais uso para retocar a pele, é essa, ferramenta correção. Tá? Por quê? Porque ela é a ferramenta do preguiçoso. Porque eu posso fazer assim, ó. Posso pegar várias manchas ao mesmo tempo e retocar. Coisa de preguiçoso. Tá? Mas ela não... Assim como a ferramenta Spot Healing Brush, ou recuperação de manchas, não é todo caso que ela funciona. Ui, deu ruim agora. Beleza. Para tratamento de pele, tá? Em nível básico é isso daí. Tá? E já dá para fazer bastante coisa mesmo. Né? E aí vocês já sabem que um dos exercícios de Photoshop vai ser fazer um tratamento de pele, né? Que bom. E aí, para encerrar, né, a gente vai agora pegar a imagem da Jandira. Ok? Então peguei essa imagem aqui para retocar. E aí agora é importante, né, vocês conhecerem o processo. Tá? Porque se tu não pensar, tá, no processo, o que é a primeira coisa que vão fazer? Vão pegar aqui, tá, beleza, ferramenta carimbo, né, vou configurar ela aqui, vou botar a dureza baixa, né, pegar a área de modelo e sair retocando aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Né, mas olha o que está acontecendo. Quero chamar a atenção aqui nesse caso é que eu tenho, tá? Eu tenho o vitiligo, que é uma mancha, ok? Ó. Só que além do vitiligo, eu tenho também, tá, outras manchas, né? E que muitas vezes passa por cima também. Aqui, 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 né? E esta área aqui. Que eu quero chamar a atenção de vocês, que algumas vezes tu não vai atacar a mancha mais aparente, ok? Ou muitas vezes para tu remover o que vai definir o que é uma mancha não é a mancha em si. Vamos lá. São 3 coisas então. Muitas vezes eu tenho a mancha da mancha, então eu preciso retocar uma para ter uma área de modelo adequada para retocar a outra, e eu também às vezes vou atacar para retocar aquela mancha, não é a área que eu considero como tal que precisa ser retocada. Essas 3 coisinhas que a gente vai ver.
Então a primeira é: eu preciso, para retocar a área do vitiligo, ter uma área de modelo adequada. Para isso acontecer, eu preciso primeiro remover essas manchinhas aqui, ó. Né? E aí, para fazer isso, né, vamos lá, ferramenta carimbo. Ok? Vou fazer isso, tá? Tudo na mesma camada. Ó. Tá? Então, tu não vai ir direto pro vitiligo, porque não vai funcionar. Tá? Ó. Beleza? E aí... Pode vir, mano. Ó. Tá? Então eu tô criando uma área de modelo, tá, adequada para conseguir fazer o retoque nesta pele. Olha ali, ó. Vocês estão vendo que ficou meio manchado, inclusive, aqui na minha, ó. Então o que que eu vou fazer? Essa mancha aqui, ó, tá? Essa transição aqui, como eu quero deixar ela mais suave, o que que eu vou fazer? Vou baixar a opacidade, aumentar o tamanho do meu pincel. Eu vou vir aqui, ó. Ó, e vou... Beleza. Tá? Tá aqui, ó. Vê a diferença. Olha lá, ó. Tá? Agora eu tenho uma área de modelo adequada para retocar essa mancha. Beleza. Então agora vou pegar a ferramenta carimbo. Opacidade alta. Né? Tamanho grande. Vou vir aqui e vou remover. Não. Tá? Até posso, mas olha o que vai acontecer. Tá vendo a mecha de cabelo dela? Olha lá. Tá? Tá afetando o cabelo, até porque também eu preciso retocar ali atrás do pescoço. Ok? Não é assim que a gente faz. Tá? Então, qual é a forma mais adequada de fazer esse retoque aqui? Lembra que eu falei para vocês que tem um modo de mesclagem que eu preservo o que é preto e eu ataco ou afeto só o que é branco? Pois é, no retoque, na ferramenta carimbo, ó, eu consigo fazer isso aqui, ó, tá? No modo de mesclagem. Então, olha só. Se eu escolher o modo de mesclagem escurecer, eu acho que é o escurecer. Ó, eu consigo pegar, tá, de uma área de modelo escura, ok? Ó, minha área de modelo é escura e eu preciso retocar uma área mais clara, eu vou usar o escurecer. Se for o oposto, eu vou usar o clarear. Tá? Então, olha lá, vou usar o escurecer. Ó, vir aqui e vou retocar. Minha área de modelo e pintei aqui, ó. Olha lá. Beleza. Agora eu vou pegar daqui de baixo, ó. Pego aqui de baixo e retoco lá pra cima. Tá vendo? Olha o cabelo lá, ó. Tá vendo que eu não tô afetando o cabelo? Peguei daqui. Agora vou pegar daqui e vou jogar pra cá. Vou pegar daqui e vou jogar ali pra cima. Tá? E aí agora tu pode vir aqui normal, aumentar, né, o tamanho do pincel. Ok. Vamos diminuir a opacidade aqui, ó. Ok. Para dar uma suavizada. Tá?
Beleza, agora que eu tenho essa área de modelo aqui, ó, eu consigo vir aqui, vou lá de novo, escurecer, botar uma mesclagem maior e agora eu vou lá por cima da mecha de cabelo, ó. Tá? Vou fazer o seguinte, vou deixar combinado, pessoal, porque já é quase 10 horas, que faz de conta que isso aqui tá bom, tá? Tem um processo de escurecer os cabelos aqui, tudo para deixar mais próximo do ideal, ok? Mas eu quero ir para uma outra parte que é muito mais importante, que eu julgo ser muito mais importante, ok? Aqui, ó, tá vendo embaixo do queixo também é uma área bem chata. Por quê? Porque olha só, eu tenho aqui, deixa eu pegar um pincel, isso, olha só. Aqui tá mais claro, aqui tá mais escuro, ok? E aqui tá mais escuro ainda. Tu tá vendo que eu tenho um degradê? Opa, eu tenho um degradê daqui para cá, ó. Então eu preciso prestar bastante atenção quando eu usar a ferramenta carimbo nesse caso aqui, ó, tá? Porque eu não posso pegar daqui, ó. Se eu pegar daqui e começar a pintar para baixo, opa. Se eu pegar daqui e começar a pintar para baixo, ó, ele vai afetar inclusive a sombra, ó, e vai ficar manchado. Tá? Então, nesses casos aqui, isso é um dos mais chatos. Quando a mancha ela tá em uma área de transição de cor, a minha área de modelo que eu preciso pegar é daqui, ó. Tá vendo? Precisa seguir essa transição de cor, ó. Tá? Olha ali, ó. Agora sim, ó. Ok? E aí agora, o que eu julgo mais chato, assim, ó, que é o seguinte. Primeira coisa, já faz alguns anos que eu uso esta imagem aqui para dar aula de tratamento de pele. Tá? Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui. Tá bombando. E aí é muito comum. Todo mundo faz o seguinte. Pega, tá? E vai fazer assim, ó. Pega a área de modelo daqui e faz assim, ó. Opa! Ou então vai tentar aqui, vou no escurecer aqui, ó, para não afetar o olho. Olha lá. Vou pegar ali e vou retocar. Vai funcionar? Cara, vai, mas tem um jeito muito melhor de fazer isso funcionar. Por quê? Eu quero chamar a atenção aqui para a pálpebra, tá? Olha só. Eu preciso retocar. O que vai determinar que isso daqui é uma mancha? Opa. O que vai determinar que isso daqui é uma mancha? O que determina que isso é uma mancha é que eu tenho uma diferença de cor que começa aqui. Ok? Se eu deixar esta área aqui na mesma tonalidade que essa, eu vou perder o volume da pálpebra. Tá? E aí é por isso que eu disse quando eu abri essa imagem. Tu precisa saber o que vai determinar que isto daqui é uma mancha. O que determina que isso daqui é uma mancha, na verdade, é essa área de transição. Ou seja, se tu atacar, tá, esta área com um pincel suave, deixa eu fazer o contrário agora. Vou pegar desta área daqui e vou jogar para fora também.
minha preocupação aqui é não pegar aquela curva do olho. Opa. Tá. E aí, olha ali, ó. Tá vendo aquela parte do olho da frente aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Tá? Vamos usar lá aquele modelo da imagem da Roberta, né? Então eu posso pegar esse tom mais escuro aqui, ó. Um pincel com uma opacidade bem suave, ó. Uma dureza bem baixa. Eu posso dar uma escurecida. Olha ali, ó. Tá? Quero chamar atenção para esta área aqui, ó. Essa área retocada. Olha ali, ó. Tu tá vendo que os pixels dessa área, eu nem encostei neles, ó. Mas já mudou totalmente a percepção. Ok? Então, assim, a aula é sobre ferramentas de retoque de pele. Ok? Mas é muito importante que vocês saibam até onde vocês devem ou podem ir, ou é saudável isso para a imagem de vocês ou não. Tá? Que fique gravado isso. Né? Pratiquem. Tá? Essas 3 imagens aqui, elas vão estar lá no link do site. Ok? Eu estou atualizando agora o site. E qualquer dúvida, só me avisar. Beleza, pessoal? Agradeço quem acompanhou até agora. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, por favor, fica à vontade. Não? Então, muito obrigado e até mais. Eu vou estar logo dando uma olhadinha aqui para disponibilizar os exercícios também de Photoshop, tá? Para quem quiser se adiantar e praticar já em cima da execução dos exercícios, para que já possa começar a fazer, tá? Feito, um abraço, fui!